A ressurreição tem uma implicação no nosso passado. Porque Jesus ressuscitou, algo aconteceu com o nosso passado. E porque Jesus está vivo e ressuscitou, algo vai acontecer no nosso futuro. Então nós vamos falar sobre isso nessa manhã. O que a ressurreição de Jesus significa para o nosso passado. O que significa para nós que estamos vivendo agora nele. E qual é o significado, como nós podemos entender o significado da ressurreição para o futuro. O que vai acontecer no futuro? Vamos caminhar nesses conceitos. Amém? Então, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler, tá? Os irmãos que estão na mídia, eu vou ler na versão NAA, na Nova Almeida atualizada. Fica mais fácil para poder colocar aqui no telão. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Está certo? Não? Está certo. Vamos ler de novo? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Nós queremos, Senhor, colocar esse tempo diante de Ti para que a Sua palavra seja liberada, Deus, e possa haver realmente o entendimento das implicações da ressurreição do Senhor Jesus. O que isso causa na nossa vida? Qual é o efeito disto, Pai? Não apenas teoricamente, mas também na parte prática. Nós sabemos que há verdades espirituais que precisam ser, ó Deus, vividas e experienciadas na nossa vida, no nosso viver do dia a dia, na vida prática da igreja, que nós possamos nessa manhã receber esta graça de entender e de caminhar em novidade de vida, em nome de Jesus. Irmãos, se nós pararmos para olhar esta afirmação do apóstolo Paulo, se Jesus Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e a fé que vocês têm também é inútil. Se nós pararmos para pensar isso, esta é uma afirmação muito, mas muito ousada. Por que nós estamos dizendo isso? Porque você vai ver que os budistas, eles não reivindicam que Buda está vivo, que ressuscitou. Maomé também não ressuscitou, irmãos, morreu e não ressuscitou. Apenas o cristianismo reivindica a ressurreição do seu líder, do seu mestre, do seu rei. Jesus está vivo. E quando Paulo falou isso, as pessoas sabiam que era verdade, porque a ressurreição de Jesus foi algo verificado. Havia várias testemunhas oculares da sua ressurreição. A igreja primitiva vivenciou isso, e ele afirmou isso com tanta convicção e com tanta verdade, que ele chegou e falou assim: olha, se Jesus não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, o que nós pregamos também não serve para nada. Ou seja, era um fato que poderia ser verificado. Quando nós olhamos essa situação, irmãos, você realmente crê que Jesus está vivo? Hoje, que Jesus está lá no céu e ele carrega um corpo humano ali, glorificado, mas ele está vivo, ele é homem que está nos céus. Você percebe isso, a força dessa verdade espiritual? Então, quando Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, ele continua dizendo outras coisas em outros lugares. Vou ler aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Nós então olhamos aqui a condição para que eu seja salvo, a condição para que o meu status espiritual mude, a condição é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E com a boca nós confessamos que cremos que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, pré-requisito bíblico para que você seja cristão é que você creia na ressurreição. Você crê na ressurreição? Amém? É importante nós entendermos isso. E a Bíblia então também fala o que acontece ao nosso passado, a nossa vida presente e a nossa vida futura, porque Jesus ressuscitou. Quero conversar aqui com o que acontece com o nosso passado. Então, primeiro item, ele perdoou o nosso passado. Fomos justificados e regenerados. Vamos ver lá em Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25. O qual, aqui está falando de Jesus, o qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus morreu por causa das nossas transgressões. Ao morrer, ele levou sobre si os nossos pecados. Ao morrer, ele levou sobre si as nossas dores. Ao morrer, ele levou sobre si o nosso castigo. Ali na cruz, ele levou a nossa culpa. Nós cantamos hoje aqui, né, a obra da cruz. Então, ele morreu por causa das nossas transgressões, mas a Bíblia diz aqui que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, o que é justificação? A justificação nada mais é do que um ato instantâneo da parte de Deus. Deus instantaneamente, ele nos justifica quando cremos, porque ele considera os nossos pecados perdoados. Os nossos pecados foram perdoados e a justiça de Cristo, ela então começa a pertencer a nós. Quando o Senhor nos olha, ele vê a justiça de Cristo em nós. O sacrifício de Jesus, ele levou a nossa morte e nós então trazemos agora a sua vida. Cristo vive em nós, amém, irmãos? Então, justificação nada mais é do que um ato de Deus. Ele faz isso, ele justifica o pecador, ele perdoa. Então, você está aqui no pecado, você crê em Jesus e o Senhor então pratica a justificação. Aqui você, não é que você seja uma pessoa justa, mas aqui você é uma pessoa justificada. A justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Quando o Senhor nos olha, ele nos vê através do sangue. Ele vê o sangue. Não é? A minha esposa tem uma experiência, quando era recém-convertida, foi participar de uma libertação. E ali naquele momento de libertação tinha uma irmã, né, que estava ali didaticamente instruindo a Adriana. Então estava a Adriana e mais alguns irmãos ao redor e uma pessoa possessa. E então aquele demônio começou a esbravejar, dizendo que ia quebrar todo mundo. Eu vou quebrar vocês, eu vou matar todo mundo. Aquele negócio de demônio, né, irmãos? E a pessoa ali percebeu que os irmãos ficaram um pouco assim, nunca tinham visto aquilo, a Adriana nunca tinha visto, ficou meio assim, temerosa, e ela pegou e falou assim, então quebra. Disse que botou a mão na frente, não faça isso, tá, meu irmão, em casa. Mas botou a mão para a pessoa que está indo morar e falou assim, então quebra. E a moça falou assim, não posso. Não pode por quê? Né? O demônio falou assim, né, não posso, não pode quebrar por quê? Porque vocês têm o sangue. Então a Adriana olhou aquilo ali e falou assim, nossa, o demônio vê que nós temos o sangue. Não podia tocar. E aquilo foi didático para ela no comecinho da nossa conversão, foi algo didático. Né, irmãos, mas eu não preciso ouvir um demônio dizendo que não pode tocar em mim porque eu tenho o sangue de Jesus. Eu prefiro ler a palavra e crer que a palavra diz que nós somos justificados. Amém? Né? Então eu lembro de uma vez que eu fiquei indignado também, num culto de libertação. Um dia antes o pastor falou assim, olha irmão, Jesus está aqui, vamos adorá-lo, Jesus está neste lugar, e a igreja morta, irmãos, assim, quieta, né? E um dia caiu uma pessoa possessa lá, e o pastor, né, quem estava praticando a libertação, botou o microfone na boca do demônio e falou assim, Jesus está aqui, não está? E o demônio falou assim, Jesus está aqui. A igreja vibrou, celebrou. Eu fiquei com raiva, irmãos. Assim, quando o pastor fala que Jesus está aqui, a igreja não celebra. Agora, um demônio fala que Jesus está aqui, a igreja acredita mais. Não é? Nós não somos aqueles que vamos dar bola para que o demônio fala. É só didaticamente, amém, irmãos?
Então nós entendemos isso, que há algo, talvez invisível, mas que é verdade, o sangue de Jesus está sobre nós, fomos justificados. Então a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele levou sobre si o nosso pecado trouxe morte para Ele, mas quando Ele ressuscitou, significa que Deus aceitou o seu sacrifício justo e santo. Ao ressuscitar Jesus, Ele estava impondo sobre Ele uma justiça, e sobre nós, todos aqueles que cremos, uma justiça que não vem de nós, mas é imputada a nós por causa do sacrifício do Cordeiro. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e a ressurreição então trouxe justificação. Vamos ler um outro texto aqui. Nós mudamos de status, irmãos, de pecadores a justificados. Amém? Que bênção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que por meio da ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados. Porque Jesus ressuscitou, olha o que ele está dizendo, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Essa palavra que está traduzida como regenerou, significa nascer de novo. Ela é usada apenas por Pedro, uma palavra no grego que é usada apenas pelo apóstolo Pedro, aqui no seu capítulo 1 da sua primeira carta. Ela não aparece mais em nenhum outro lugar, mas o significado dessa palavra é nascer de novo, ser gerado novamente. Então, por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos nascer de novo, sermos regenerados, é por meio da ressurreição de Cristo. Quando nós olhamos isso, nós então entendemos que o Senhor muda a nossa disposição interior. Nós temos um novo coração, nós temos uma nova mente, nós temos uma nova vida, porque nascemos de novo. Como que isso é possível? Por causa da ressurreição de Cristo. Então, quando nós estamos na Páscoa, celebrando que o Senhor Jesus ressuscitou, nós podemos olhar para trás, e porque Ele ressuscitou, nós fomos justificados. Porque Ele ressuscitou, nós somos recriados, regenerados, fomos nascidos de novo, recebemos uma nova vida e um novo coração. Então, a ressurreição de Cristo impactou o seu passado. A ressurreição de Cristo mudou a história de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós olhamos a algo que Deus fez e fez por nós. Segundo tópico, Ele também, a sua ressurreição impacta ou impactou o nosso presente. Vamos ver aqui alguns textos, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim, Romanos 6, 4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A ressurreição de Jesus, então, ela traz para nós um desejo, ou uma necessidade, ou uma vida nova, um novo andar, uma nova maneira de viver. Olha, da mesma forma que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andamos em novidade de vida. O batismo, irmãos, nós batizamos por imersão, e cremos que essa é a maneira bíblica. O batismo, se você imaginar que uma cena, imagine que eu vou batizar alguém, então eu estou com esse microfone aqui, o microfone é a pessoa que vai ser batizada, um exemplo. E aqui tem a piscina. Você pega a pessoa e você submerge ela na água. Tem que viajar, viaja comigo, irmão. Né? Tem água aqui, você submerge a pessoa na água, como um símbolo de sepultamento. Você sepultou aquela pessoa, o velho homem, foi sepultado. E quando você tira ela da água, ela ressurge para uma novidade de vida. Essa é a simbologia do batismo. É disso que Paulo está falando assim, nós fomos sepultados com Jesus no batismo, morremos com Ele, no batismo. A nossa velha natureza foi sepultada, o velho homem foi sepultado, mas quando nós saímos, assim como Cristo ressuscitou, nós saímos para viver uma vida nova, e para andar de conformidade, para viver em novidade de vida. Ou seja, o cristão, irmãos, anda em novidade de vida. O cristão, ele tem uma nova linguagem. O cristão, ele tem uma nova esperança.
Aquela pessoa que anda com Deus, ela vive agora uma liberdade. A pessoa que anda com Deus, ela é alegre, ela tem uma nova alegria, ela tem novas atitudes. E as suas novas atitudes não são simplesmente obediência a regras, não faz isso, não faz aquilo, não. Mas as novas atitudes de alguém que conheceu a Jesus, agora são expressões de amor àquele que morreu por nós e ressuscitou. Nós queremos andar em santidade, não por medo de Deus, não porque são ordens explícitas do Senhor, não. Nós queremos andar em santidade, porque nós queremos expressar o nosso amor a Ele. Nós o amamos. Então a ressurreição implica numa novidade de vida. Se eu creio que Jesus ressuscitou, então recebi isso. Né? Recebi a minha justificação, agora eu fui perdoado e agora eu estou justificado. A justiça de Cristo foi imputada a mim e eu posso agora ter acesso a Deus Pai. Eu posso entrar na sua presença, então eu preciso e devo viver em novidade de vida. Expressar uma nova vida, viver uma nova vida, experimentar uma vida nova, é bênção, querido. Nós então olhamos com esta visão nova. Olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, 2 Coríntios 5, 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui novamente fazendo menção à ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu por todos para que nós que agora vivemos, não vivemos mais para nós mesmos. Nós não deveríamos viver mais para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Ele. Amém? Você vive para Ele. Outro dia eu vi talvez você tenha visto também, é um pastor falou assim, às vezes nós que somos cristãos, nós fazemos orações que até um ateu faria. Eu falei, como assim, né, gente? Eu fiquei tentando entender aquilo lá. Eu falei assim, porque nós pedimos para Deus saúde, nós pedimos para Deus prosperidade, dinheiro, nós pedimos para Deus paz e segurança. Então, muitos de nós, a maioria de nós cristãos, nós oramos assim, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos. Né? Nós oramos por isso. Mas a maioria das pessoas que não conhecem a Deus também oram por isso. Será que nós, como cristãos, deveríamos estar preocupados em viver aquilo que qualquer pessoa que mesmo que não conheça a Cristo, ela vive? Claro que nós estamos preocupados com a nossa saúde. É claro que nós estamos preocupados com a nossa segurança. É claro que nós estamos preocupados com a provisão da nossa casa. Tudo isso está certo, não está errado. Mas um cristão de verdade, alguém que anda em novidade de vida, ele fala assim, Senhor, eu quero viver para te agradar. Eu quero viver para a sua glória. Eu quero colocar a minha vida a serviço do teu reino. Eu quero, Senhor, servir a minha casa de uma forma diferente. Eu quero entender para o que o Senhor me chamou. Eu quero, Deus, fazer parte da construção daquilo que o Senhor está construindo. Eu quero fazer parte do reino. O incrédulo não vai orar assim. Mas nós, como igreja, precisamos entender que fomos chamados para viver para Ele. E não para buscar as nossas coisas. Eu lembro do meu pai. Né? O meu pai nunca teve um emprego formal. Meu pai sempre vendia as coisas. Então ele saía para vender carne. Meu pai acho que vendeu até carninha do baú na época, que ele era jovem, com 4 filhos. Não tinha convênio médico, não tinha nada. Eu lembro que um dia meu pai falou para mim assim, olha, eu saía de casa, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. E eu pedia para Deus, Deus não deixe os meus filhos ficarem doentes, porque eu não tenho dinheiro para levar no médico e eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Então ele pedia para os filhos não ficarem doentes, mas meu pai era incrédulo, irmãos. Pensa num camarada que não tinha nada com Deus. Que depois, no final da vida, ele se converteu, mas nessa época ele era incrédulo. Ele não conhecia Deus, não estava preocupado em viver para Deus, mas ele tinha um clamor, ele queria que Deus guardasse a sua casa. E Deus, pela sua misericórdia, guardou a sua casa. Mas nós não podemos nos contentar em fazer orações que qualquer um faria. Sabe por quê, irmãos? Como dizia nossa mãe lá no passado, você não é qualquer um. Você é crente. Fala para o seu irmão assim, você não é qualquer um. Você é crente, fala, você é crente. Irmão. Né? Nós não podemos fazer oração que qualquer um faz. Nós temos que buscar a Deus de uma forma diferente, consciente, entendendo o quê? Que a ressurreição de Cristo
tem um impacto, tem uma implicação na minha vida agora. Jesus ressuscitou para que eu viva uma novidade de vida. Jesus ressuscitou para que eu não viva mais para mim, mas para Ele, porque Ele morreu por mim e Ele ressuscitou, então agora eu vivo para Ele. O apóstolo Paulo entendeu isso e falou assim: olha, a vida que eu tenho, agora não tenho mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós então olhamos para um tipo de vida, irmãos, que a igreja é chamada para viver. Nós olhamos então para um tipo de vida que a igreja é chamada para experimentar. Não é? Então, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha só, irmãos, portanto, Colossenses 3, 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, aqui, o apóstolo Paulo fala assim: olha, nós ressuscitamos com Cristo, Cristo ressuscitou. E a mesma linguagem, veja aqui quando ele fala lá aos Romanos, olha, no batismo fomos sepultados e ressuscitamos, né? Nessa simbologia, agora ele usa de novo essa linguagem. Ele usa esta linguagem. Olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né, essa linguagem de ressurreição do Senhor é a nossa como igreja para uma novidade de vida. Busquem, procurem as coisas que são do alto, ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Qual deve ser a nossa prioridade? Procurar significa apontar uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus? É buscar as coisas que estão no alto, irmãos. As coisas pertencentes à vida eterna, as coisas que Deus tem para nós vivermos. É buscar as coisas que são do alto, as coisas que agradam a Deus, as coisas que o Senhor tem para nós como igreja. É viver uma vida totalmente voltada para Ele. O nosso olhar, a nossa prioridade deve estar colocada nas coisas que são do alto. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a sua prioridade? Né, nós estivemos esse final de semana aqui ministrando sobre cura e libertação. E mexe muito com a gente também que ministra, não apenas com quem está ouvindo, mas mexe muito com a gente, porque são situações que nós vemos muitas vezes são de relacionamento, de histórias de vida. Né? Então, nós já criamos as nossas filhas, já são casadas, né? A Fernanda e a Flávia estão aqui, já são casadas, já têm os seus filhos. Nós sabemos que erramos com elas, né? E sabemos que acertamos, sabemos que erramos. Mas sempre houve um canal de diálogo, sempre, né, conversamos, e Deus então nos conduziu até aqui, debaixo da sua graça. Nós chegamos em casa, então, à tarde, eu e a Adriana olhamos para o outro e falamos assim: agora, como é que nós vamos acertar com os nossos netos, né? Nós queremos deixar marcas dos nossos netos. Aí começamos a lembrar dos nossos avós, como que os nossos avós eram conosco, quais são as lembranças que nós temos, né? Você pode saber, irmão, a lembrança do seu avô de quando você era criança. A lembrança do seu avô não é de agora, quando seu avô era mais velho, já, né? Aqueles que faleceram, estavam prestes a falecer, ou então os avós muito velhinhos, não. A lembrança que nós temos é quando a gente era jovem. Quando a gente era criança, a gente ia na casa da avó, e a gente ficava brincando, e ficava comendo aquele bolo, ou então fazendo aquelas coisas, a bagunça com os primos. É disso que a gente lembra. Quais são as lembranças? Né? Então, e nós começamos a falar assim: como é que nós podemos viver de uma maneira que nós vamos abençoar os nossos netos? Porque nós queremos que eles sejam pessoas que vão desfrutar de algo maravilhoso de Deus. Nós não estamos preocupados com a gente. Na verdade, irmãos, eu não estou preocupado comigo. E eu sei que a Adriana também não está preocupada com ela, com a imagem dela. A nossa preocupação é que os nossos netos sejam abençoados. Eu não sei se vocês estão entendendo. A preocupação agora é servi-los de uma forma que eles possam romper na sua vida espiritual, que eles possam crescer debaixo da graça, do amor e do cuidado de Deus, que eles possam ser crianças alegres e possam realmente romper em tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Porque eu quero que eles vão muito além daquilo que nós alcançamos em Deus. Eu quero que os meus genros vão muito além daquilo que eu alcancei em Deus. Eu quero que as minhas filhas possam prosperar muito mais na sua vida espiritual, possam servir muito mais do que nós. Mas a nossa vida agora é servir, é servir. Olha, você tem o seu filho com você por pouco tempo. Você que tem filhos pequenos, o seu filho fica com você por pouco tempo, daqui a pouco ele vai embora. Ele vai casar, ele vai embora, e glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Né? Perguntaram
gente estava almoçando aqui com algumas pessoas, e alguém me perguntou, a Adriana não estava comigo, aqui durante o seminário, e essa pessoa me perguntou assim, vocês sentiram muito quando a Fernanda e a Flávia casaram e saíram de casa? E eu fiquei pensando nisso, na verdade, irmão, não sentimos. Por quê? Porque nós nos preparamos para isso. Vivemos essa fase com tranquilidade. Né? Nós nos damos bem, e investimos um no outro. Quando as meninas foram embora, eu falei assim, agora vai. Né? Eu lembro quando a Fernanda, que foi casar, foi a primeira, e eu guardei várias coisas, eu trabalhava nessa época lá no INPE, então abri a gaveta, e eu tinha ali o ingresso de quando nós fomos no Morumbi. Todas as vezes que a Fernanda e a Flávia foram no Morumbi comigo, o São Paulo ganhou. Precisava levar ela mais vezes, né? Agora está difícil, né? Mas todas as vezes que elas foram comigo, o São Paulo ganhou. Então, eu tinha ali o ingresso. Aí tinha ingresso de um museu que nós fomos lá não sei na onde. Tinha o ingresso de um cinema que nós fomos, várias coisas. Tá? Eu peguei aquilo ali, eu não sei se fui tirando foto, fui mandando, né? Ela estava fazendo prova do cabelo, prestes a se casar, e eu fui tirando foto. Tirei foto do ingresso do Morumbi, tirei foto ali do ingresso do museu, e fui mandando para ela, falei assim, filha, nós tivemos muitas aventuras juntos. Eu sou o pai mais alegre, assim, mais feliz desse mundo, por poder viver isso com você. Mas a partir de agora, você vai viver as coisas com seu marido. Eu te abençoo. Vai viver novas coisas com seu marido e vai construir a sua família. Depois ela me contou que ela, as cabeleireiras, todo mundo abriram a boca a chorar lá. Né? Por quê, irmãos? Porque são fases da vida. Nós precisamos entender que quando nós entendemos que estamos aqui para viver, não para nós mesmos, mas para que vidas sejam abençoadas, para que o Senhor possa cumprir o seu propósito em outros e que o Senhor possa nos usar para abençoar, para liberar bênção, para realmente tocar vidas e fazer algo diferente, irmãos. Quando você vive não para si mesmo, mas para Jesus, Jesus vai fazer com que você viva para outras pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a quem? O próximo. Amar o próximo é servir, irmãos. É servir o próximo com alegria. É entender que Deus tem nos chamado para fazer coisas tremendas. E aí já está um pouco implícito também o terceiro passo, que é as implicações do futuro, que tem a ver com as promessas de vida eterna com Cristo. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você quer andar com Jesus apenas para desfrutar de bênção nessa vida, você é a pessoa mais digna de compaixão. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, se você, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele diria assim, olha, se você está querendo ser abençoado agora, comprar um carro novo, e você quer viver bem, e você quer ter uma boa viagem, algo assim, se você só pensa nisso, você se aproxima de Cristo apenas para receber bênçãos, você é uma pessoa digna de dó. Eu tenho compaixão de você, porque você está perdendo o melhor. O melhor é aquilo que o Senhor tem preparado para nós lá na eternidade. Paulo está dizendo que nós somos dignos, porque devemos entender que a ressurreição de Cristo nos mostra que lá também no final todos vão ressuscitar. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios, irmão, fala várias coisas que depois você pode ler na sua casa. A gente não vai ler tudo aqui, mas afirma que todos vão ressuscitar. Também fala como deve ser o nosso corpo espiritual, o corpo que nós vamos ter lá na frente. Faz um paralelo entre Adão e Cristo. Em Adão todos os homens morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Faz esse paralelo, afirma que a palavra vai se cumprir, né? A palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória, essa palavra vai se cumprir. Lá no último dia, a morte vai ser tragada pela vitória. E o último versículo do capítulo 15, já encerrando e concluindo esse assunto que Paulo traz aí no capítulo 15, sobre a vida com Cristo, a ressurreição do Senhor, a nossa ressurreição, todos vão passar pelo julgamento. No último versículo, já concluindo o assunto, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A conclusão é um convite a um estilo de vida, a um modo de vida que contempla o que? A eternidade. Ele fala, irmãos, sejam firmes e abundantes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Seja firme e inabalável. Querido, não deixe que nada te abale, não deixe que nada abale a sua fé, não permita que as dificuldades, as lutas que você passa, venham a separar você daquilo que Deus quer fazer. Às vezes as pessoas, Paulo aqui está dizendo do estilo de vida, que você precisa ser abundante na obra do Senhor. E as pessoas, por qualquer motivo, elas desistem de trabalhar, de praticar a obra. Veja bem, irmãos, a obra do Senhor não tem apenas a ver com aquilo que nós fazemos na igreja. Tem a ver também com aquilo que nós fazemos na igreja. Mas a obra do Senhor tem a ver com o nosso estilo de vida, aquilo que construímos para o reino. Como nós amamos, a maneira que nós nos comportamos, a maneira que nós servimos as pessoas, a maneira que nós servimos aos nossos familiares, a maneira como nós servimos os próprios irmãos em Cristo, a sua igreja, tem a ver com vida cristã, tem a ver com uma vida abençoada. Não tem a ver se você fica aqui o dia inteiro na igreja, né, limpando o banheiro, lavando, fazendo as coisas, abrindo o portão, fechando o portão, não é só isso, isso também é uma bênção. Mas está dizendo que nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor. E ele termina dizendo, porque o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. O nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos para agradar o Senhor, não será inútil, irmãos. Talvez você não veja agora o resultado. Talvez você nem perceba, ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, que as nossas obras vão nos acompanhar. A única coisa que você vai carregar para o céu, irmãos, ou lá para o julgamento, são as suas obras. Seu carro vai ficar aqui. Se você tem dinheiro, vai ficar aqui. Se você tem dívidas, também vão ficar aqui. Tudo que você tem vai ficar aqui. A única coisa que vai nos acompanhar, né, vai ser as obras que nós praticamos. Seja firme e inabalável, porque o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Eu gostaria então que você repassasse comigo as implicações da ressurreição nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ela impactou o nosso passado, porque você foi justificado. Você agora tem uma nova natureza. Você tem uma nova vida.